A paz do Senhor, povo de Deus, povo livre. Eu me chamo Max, não Marques, e você está no Direita Gospel. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a guerra ideológica que tem se travado no Brasil desde o ano de 2021 e em especial neste ano de 2022, ano eleitoral, e logicamente a guerra ideológica iria se travar mais acirrada. É sobre isso que eu quero falar com vocês, vem comigo. Antes de entrarmos exatamente nesse ponto, eu quero traçar com você um pensamento. Imagine que você tem 2 meses para avaliar, o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Para avaliar no seu sentido econômico, eu digo. Imagine você que em um mês de janeiro, por exemplo, você emprestou algum valor para um amigo e este seu amigo ele não pagou você, ele deu calote. Imagine que nesse mês de janeiro também você praticou gastos indevidos, ou seja, você comprou aquilo que você não precisava ter comprado, você se arrependeu, nossa, eu não devia ter comprado aquilo, mas acabei comprando e eu gastei mais do que deveria, tendo assim então um gasto indevido. Imagina então que você também, neste mesmo mês de janeiro, cometeu o erro grave de acumular dívidas para o outro mês. Você fechou o mês no vermelho. Você comeu bem, você se vestiu bem, você curtiu, você saiu, você passeou. Porém, a custo de deixar uma dívida acumulada para o outro mês. Logo, este mês de janeiro foi um mês que você passou bem, digamos assim. Porém, a custo de no outro mês você ter problemas. Bem, chegou o mês de fevereiro. Neste mês de fevereiro, agora você tem que consertar as coisas. Por quê? Porque no mês de janeiro você gastou demais, teve gasto indevido. No mês de janeiro você fez um empréstimo que não voltou. No mês de janeiro dele ainda você possui dívidas ali acumuladas, tá entendendo? Então esse mês de fevereiro é o mês da recuperação fiscal. É o mês da sua recuperação financeira, tudo bem. O que você tem que fazer em fevereiro? Você vai contingenciar os gastos, você vai fracionar ali os valores, você vai pagar suas contas, ok? Vai trabalhar muito mais, tá entendendo? Você não vai gastar como você gastou em janeiro, vai contingenciar os gastos. Você também vai trabalhar mais, por quê? Porque você tem que cobrir agora as dívidas do mês de fevereiro e também você tem que cobrir as dívidas que ficaram do mês de janeiro. E mais do que isso, você tem que trabalhar mais também porque você precisa recuperar aquele valor do empréstimo lá de janeiro que você emprestou e não teve um retorno. Ok, entendeu isso? A pergunta que eu faço é, qual dos 2 meses, ou qual dos dois foi o melhor mês para você? Lembrando que no mês de janeiro você comeu bem, você vestiu bem, mas isso com custo de ficar devendo e em prejuízo no próximo mês, no seguinte mês. Agora em fevereiro as coisas mudaram, você trabalhou mais, você cortou os gastos, você trabalhou muito mais do que deveria, mas porém conseguiu recuperar toda aquela perca do mês de janeiro. Qual foi o melhor mês? Você pode me dizer, olha, o melhor mês foi o mês de fevereiro, porque embora eu não tenha comido bem, embora eu não tenha me vestido tão bem quanto em janeiro, eu consegui cobrir aquele empréstimo que não voltou, eu consegui cobrir as dívidas do mês de fevereiro e também as dívidas do mês de janeiro. Eu consegui me recuperar, trabalhei mais e cobri aquele valor perdido em janeiro. Exato, eu concordo com você, o mês de fevereiro também foi, na minha opinião, o melhor mês. Agora a pergunta ou a colocação que eu faço, melhor dizendo, é a seguinte. O mês de janeiro representa o governo esquerdista do Brasil, que ficou no poder por 16 anos. O período Lula, o período Dilma, que sofreu impeachment, e também os 2 anos do período Temer. Ou seja, este primeiro governo de 16 anos, este primeiro grupo, representa para nós o mês de janeiro. Por quê? Porque aí é possível entender o porquê que algumas pessoas dizem assim, ah, mas na época do Lula eu comia carne, ah, mas na época do Lula o pobre fazia isso, fazia aquilo. Mas a pergunta que se deve fazer, a pergunta inteligente é, a qual custo isso acontecia?
Vamos lembrar aqui algumas coisas. Primeiro, quando eu citei um empréstimo que não voltou, eu quero que você imagine comigo, por exemplo, o empréstimo que o Banco do Brasil, BNDES, o empréstimo que o país, o governo fez, por exemplo, a Cuba, a outros países de ideologia de esquerda que nem sequer pagaram essa dívida e nem sequer precisavam pagar, porque é isso que estava nos documentos assinados. Ou seja, foi um dinheiro que saiu para nunca mais voltar. Um empréstimo que não precisava ser pago, isso aconteceu no mês de janeiro, no governo esquerdista que esteve no poder do país. Mais do que isso, quando eu falo de gastos indevidos do mês de janeiro, eu logo me recordo de Pasadena. Quem não se lembra disso? Eu não preciso nem contar para você, você se lembra do superfaturamento que houve, ou do valor exorbitante que foi pago sobre a refinaria de Pasadena. Vamos falar de uma terceira coisa, dívidas acumuladas. Quantas dívidas este governo de 16 anos, ou esse desgoverno de 16 anos, deixou para agora, para que a gente pudesse pagar? Esse mês de janeiro, para o povo, entre aspas, aparentemente foi algo bom? Não sei. Na verdade, na minha opinião, na nossa opinião, foi algo péssimo. Por quê? Porque a dívida viria depois, o prejuízo viria depois. Ok, chegou o mês de fevereiro. O mês de fevereiro começa em 2018, quando Bolsonaro é eleito presidente da República. O que é que aconteceu? Começamos a contingenciar os gastos. Começamos a trabalhar mais para cobrir não só a dívida acumulada deste governo, a dívida deste período, que foi gerado logicamente com um monte de coisa, em especial a pandemia, mas também agora é necessário pensar sobre as dívidas acumuladas, daqueles gastos indevidos, daqueles empréstimos que foi e não voltaram, das dívidas acumuladas do governo petista. Mais trabalho, mais luta, mais emprego de força, de trabalho para quê? Para recuperar o prejuízo que foi causado pelo governo ou desgoverno anterior. O mês de fevereiro foi o melhor mês? Sim, com certeza. Mas nós apertamos ali o orçamento para que isso acontecesse, para que essa recuperação pudesse acontecer. É aqui que começa a guerra ideológica. Por quê? Porque em pleno ano eleitoral, a esquerda se mobilizou, a esquerda nacional se mobilizou para destruir a imagem deste governo, para colocar na sua cabeça que este governo tem sido um péssimo governo. E eles apontam a inflação, eles apontam o preço da gasolina, eles apontam outras coisas assim para dizer que este governo é um mau governo. Mas a pergunta que eu faço é, o mês de fevereiro não foi um mês de recuperação? Ainda que com os gastos cortados, ainda que com contingenciamento, fevereiro não foi o melhor mês? Lógico que foi. Nós estamos em recuperação de um prejuízo que foi deixado lá atrás. Mas essa recuperação exige de nós muito esforço, muito sofrimento. Tá entendendo? O mês de fevereiro foi o melhor mês. Um mês de recuperação da economia do país. Isso sem considerarmos a pandemia, sem considerarmos o gasto infindável que o governo teve agora para recuperação fiscal do país, recuperação econômica do país. Mas a guerra ideológica está travada. E o agente intermediário entre o povo e a esquerda é a mídia nacional. A mídia nacional tem trabalhado para a esquerda. Com qual finalidade? A finalidade de colocar na sua cabeça que esse governo foi um mau governo. Querem inverter as coisas, querem mudar as coisas na sua cabeça para garantir seu voto na esquerda de novo. Esquerda nunca mais. Povo de Deus, povo gospel, povo conservador, povo que defende a família. Pense nisso. A guerra ideológica está travada. Não perca ideologicamente. Não perca dentro da sua mente. Não ceda às narrativas esquerdopatas que estamos vendo na mídia do Brasil. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor.